Hoje é dia de São Lourenço Mártir, diácono de Roma, e os textos da Santa Missa, o introito, glória e majestade estão diante dele, a santidade e a magnificência habitam no seu tabernáculo. Cantai ao Senhor um canto novo, que toda a terra entoie os seus louvores. A oração coleta nos diz: fazei, ó Deus onipotente, que domemos a chama dos nossos vícios, vós que fizestes triunfar o bem-aventurado Lourenço do fogo do martírio. A leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios e nos diz: irmãos, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia em abundância também colherá em abundância. Cada um dê como propôs no seu coração, não contristado nem constrangido, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós todos os bens, para que, tendo sempre em todas as coisas tudo o que é suficiente, amudeis em toda obra boa, como está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça durará para sempre. E aquele que subministra semente ao semeador, dará também pão para comer, e multiplicará a sua semente, e aumentará sempre mais os frutos da vossa justiça. O gradual nos diz: vós, Senhor, provaste o meu coração e visitaste-me durante a noite, passaste-me pelo fogo e não encontraste em mim nada de iníquo. Aleluia, aleluia. O levita Lourenço fez uma obra boa, restituiu a vista aos cegos com o sinal da cruz. Aleluia. Em pé. O Santo Evangelho é segundo São João e nos diz: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica infecundo, mas se morrer, produz muito fruto. O que ama a sua vida perdê-la-á, e quem aborrece a sua vida neste mundo conservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, estará ali também o que me serve. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Sentados. A antífona do ofertório nos diz: a glória e a majestade estão diante dele, a santidade e a magnificência habitam no seu tabernáculo. Em oração secreta, dignai-vos, Senhor, aceitar os dons que vos oferecemos, para que, por intercessão do bem-aventurado Lourenço, nos confiram aumentos de salvação. A antífona da comunhão: se alguém me quiser servir, que me siga, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. E a oração depois da comunhão: saciado, Senhor, com este dom sagrado, humildemente vos suplicamos que a homenagem da nossa servidão nos confira, por intercessão do bem-aventurado Lourenço, a graça de sentirmos os aumentos da nossa redenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São Lourenço, Rogai por nós. nossos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. Hoje nós celebramos a festa de São Lourenço. São Lourenço era diácono, e ele era diácono do Papa São Cisto. São Lourenço sempre, como diácono, serviu na missa solene, é o que fica atrás do padre, servindo, ajudando na Santa Missa, funções diferentes do que nós vemos na nossa missa rezada, é uma missa mais festiva. São Cisto foi condenado à morte, e ele, como era São Lourenço diácono, São Cisto disse para que ele pegasse os bens da igreja e desse tudo para os pobres, porque o verdugo, o grande inimigo que de fato matou São Cisto, queria se apoderar dos bens da igreja. Entre esses bens estavam bens temporais, bens espirituais, como o Santo Cálice, que nós usamos na última ceia, relíquias e dinheiro e outros bens. O que era de dinheiro, São Lourenço deu tudo para os pobres. O Santo Cálice, que foi usado por Nosso Senhor na última ceia, que era costume que os papas usassem, ele mandou para a Espanha e ficou até lá, está lá até hoje. E depois São Lourenço, que cumpre a missão que tinha recebido do Papa, e ele acompanha o Sumo Pontífice para morrer junto com ele.
E o Papa São Sisto vai dizer, mas não fique, não, eu vou sozinho. E São Lourenço vai dizer, mas se eu, em todas as missas eu lhe ajudei, não, porque eu não vou lhe ajudar no grande sacrifício da sua vida. Ele foi e vai morrer com São Sisto, Papa, que vai celebrar a sua missa no seu corpo, não morrendo por Cristo. E São Lourenço vai ser o diácono dessa missa, também vai morrer junto com o Papa. São Lourenço foi condenado a um tormento muito cruel. Ele foi assado numa churrasqueira. E a razão pela qual ele mereceu este tormento foi porque o homem perguntou onde estavam os bens da igreja, os tesouros. Então São Lourenço reuniu todos os pobres e falou: o senhor quer os tesouros da igreja? Eu vou lhe dar. E abre o salão, as portas, e mostra um monte de gente pobre, menesterosa. E o iníquo ficou muito aborrecido com isso, então condena ele a ser assado, literalmente assado sob brasas, e ele, com muito bom espírito, morre alegremente. Quando ele estava assado de um lado, ele diz: pode virar para o outro, aí lhe assam. Quando ele está completamente queimado, ele diz: agora você pode comer, e morre. É o grão de trigo, se não cai na terra e não morre, não produz frutos. Ele não só caiu na terra, mas ele foi assado, e assado produziu o grande odor da suavidade de Cristo Nosso Senhor. E segue o seu pastor, servindo no altar de Deus, na Santa Missa, e quando esta missa tem que ser vivida, ele também serviu e seguiu os passos de São Sisto. São Sisto, a festa é outro dia, e hoje celebramos para a Igreja Católica Apostólica Romana, a grande glória é o diácono, entre suas glórias, o diácono São Lourenço, porque nós temos o primeiro diácono proto-mártir, São Estevão, lá em Jerusalém, o primeiro que deu a vida por Nosso Senhor, também diácono, e na cidade de Roma, São Lourenço, assim que são grandes santos, e a Igreja Romana celebra com uma festa importante, e para nós tem uma oitava, que daqui a 8 dias acaba a festa de São Lourenço, começando hoje. No Evangelho, Nosso Senhor vai dizer palavras que poderiam ser contraditórias se nós entendemos mal. É o seguinte: aquele que ama a sua alma vai perdê-la, e aquele que odeia a sua alma vai salvá-la. Estranho, porque nós sempre falamos de salvar a alma, de odiar o mundo, das coisas más deste mundo, e de buscar a salvação da alma. E como nós podemos buscar a salvação da nossa alma se a gente tem que ter ódio dela? E como nós podemos odiar algo para salvar? Pareceria contraditório. Santo Agostinho, ele vai comentar essas palavras, ressaltar as palavras do Senhor, e ele diz que o homem que tem a sua alma um amor que a perde e um ódio que a não deixa perecer. Se mal a ama, odeia. Se bem a odeia, ama. Felizes os que odeiam para a salvar, com temor de a perderem. Jogo de palavras que estão realmente colocando a seriedade deste amor e deste ódio. Nossa alma se entende no sentido da nossa vida. Então, quem ama a sua vida vai perdê-la, e quem odeia a sua vida vai salvá-la. Mas em que sentido? Tanto do amor, tanto do ódio. A nossa vida humana exige muitas coisas para que possamos viver felizes. Então, nós temos um problema das exigências da nossa vida e das exigências da nossa vida para sermos felizes. Se é um homem que quer salvar sua alma, chegar até Deus, ele ama sua alma, ele ama Deus, então ele vai ter que fazer tudo para chegar até Deus. Determinado o fim, nós temos que consertar todos os meios que nos levam a este fim. Isso acontece em todas as coisas. Se nós temos como ideal, por exemplo, ser de tal qual profissão, nós vamos estudar para chegar a ter e exercer aquela profissão. Neste fim, pondo como Deus, que é o fim de todo homem, o homem vai amar sua alma porque quer salvá-la, então ele vai ter que odiar muitas coisas. E nós sabemos que isso é uma coisa muito difícil, porque nós queremos o mal, que nós sabemos que nos faz mal, mas nós queremos,
E nós queremos o bem, que nos faz bem, mas só que como ele é árduo, nós às vezes nos cansamos. Às vezes ficamos fatigados, acovardados e retrocedemos daquele bem que sabemos que é o bem, a virtude, a bondade, a honestidade e o bem de todos, o maior que é Deus nosso Senhor. Então nosso Senhor vai dizer, aquele que ama a sua alma, o que quer salvar a sua alma, que quer chegar até mim, porque Deus é o fim de toda a nossa existência, vamos ter que odiar. Odiar a vida? Não, porque Deus nos deu, devemos viver com alegria, felicidade. É o que o apóstolo dizia, não? Aquele que dê com alegria, não? E a alegria é uma disposição de alma que devemos ter sempre. Mas para que essa alegria seja sincera, seja verdadeira, nós devemos ter ódio. Ódio ao pecado, ódio às nossas más inclinações, ódio às tentações e seduções deste mundo. Odiar, porque quando nós odiamos algo, nós repugnamos aquilo. Nós nos afastamos daquilo que nos causa horror. Mas só que o que passa é que nós temos que odiar aquilo que nos seduz e aquilo que nós queremos, mesmo sem querer. É um bipolarismo na nossa vontade, porque é um mal que o demônio oferece, a carne, o mundo, mas é um mal enfeitado de prazer, com muitas seduções, com muitos enganos, mas tudo isso está muito saboroso ao paladar. Aos olhos brilham diante destas maldades que são oferecidas, e o demônio se oferece como anjo de luz, radiando poder, glória e tudo que possa seduzir o homem. Então, se odeia a sua alma no sentido dessas más inclinações, este verdadeiramente ama a sua alma, porque não vai amá-la saciando-a com todas aquelas coisas que são prejudiciais para ela, com todas aquelas coisas que impedem ela de chegar ao fim para o qual ela foi criada. Nós fomos feitos por Deus. E Santo Agostinho dizia, nós fomos feitos para vós, Senhor, e o nosso coração não estará em paz e tranquilo enquanto não chegar até vós. E essas são as inquietações. Deus não alcançado e desejado e esperado, a inquietação que está no coração do homem desde que ele começou a bater até o momento que ele para de bater para estar com Deus na eternidade. É o que nós chamamos, os homens chamam com muita verdade, esse desejo da felicidade. A felicidade do homem é alcançar uma coisa muito boa, um ser supremo, e nele, quando possui este ser, descansa, repousa. Este repouso é a felicidade. É uma felicidade que não pode acabar, porque o homem tem esse desejo e todas as bondades nobres deste mundo não conseguem saciar esse desejo. Logo, esse desejo não está nestas bondades nobres que neste mundo pode dar. Muito menos nas falsas bondades, nas ilusões deste mundo. Então, aquele que ama a sua alma vai odiar a sua vida, no sentido de sua alma, em tudo aquilo que ela se deixa seduzir, que não são verdadeiras bondades. Então, ódio por amor. E este verdadeiramente ama a sua alma, fará o que é necessário para chegar até Deus. E aquele que odeia a sua vida, por consequência necessária, porque odeia aquilo que se opõe a este fim, vai amá-lo. E nós temos como exemplo São Lourenço. É verdade que um exemplo que excede a qualquer vida atual. Deus não nos pede de sermos assados em brasa de ninguém. E graças a Deus não precisamos passar por semelhante prova de fogo, literalmente de fogo. Mas Deus exige a nossa prova de fogo, ou a churrasqueira que estamos assando todo dia, se chama constância no bem. Constância no bem é esse contínuo assar em cima dos nossos deveres de cada dia, e mesmo sem vontade, com fastídio, com cansaço, fazer o bem, porque nós somos triturados, assados, mas quando estivermos no ponto, Deus nosso Senhor nos tirará destas brasas e nos colocará na sua mesa, bem assadas, seguramente. Nem crus e nem queimados, porque Deus é o que cuida de deixar a nossa alma no estado que deve estar. Então, o que é a constância? A constância consiste em lutar, sofrer até o fim sem sucumbir ao cansaço, ao desalento ou à moleza. Nós temos um bem árduo que é chegar até Deus, mas só que esse bem, por ser árduo, causa na nossa alma, primeiro, a tendência a sucumbir diante do cansaço, o desalento por não ter alcançado e
a moleza, porque esse bem é árduo e como estamos lutando por ele, às vezes não alcançamos, vai causando na alma um desgaste, uma moleza. E esta moleza vai fazendo com que, se nós correspondemos a ela, nós vamos ficando cada vez mais longe desse bem. Nós nos aproximamos, não alcançamos. Mais um esforço, ficamos mais perto deste bem. Estamos cansados, mas dá para ir um pouquinho mais para frente? Dá, vamos mais. Se nós ficamos mole até este ponto que chegamos e correspondemos a esta moleza, nós vamos para trás, nós retrocedemos. É como uma montanha que temos que escalar, altíssima. É duro subir, muito, fere as mãos, se bate, escorrega, segura na outra parte da montanha. Se olhamos para baixo e vemos o tanto que já subimos, pode causar um alento quando o que falta subir não é maior do que o que já subimos. Mas se olhamos para trás e vemos que realmente subimos pouco e falta muito por subir, ficamos desalentados e sucumbimos e desistimos, porque falta constância no bem. E o inimigo dessa constância é este desalento. E nós podemos aplicar isso não só para a nossa vida espiritual, as virtudes, a praticar o pecado, a vencer, mas os ideais. Todos nós temos um ideal humano nobre, seja profissional, seja familiar, corrigir alguma coisa, cultivar outras coisas boas, e tem um momento que a gente se cansa, principalmente quando nós dependemos da boa vontade dos outros. Isso é muito comum, as mães se cansarem com seus filhos. E porque, infelizmente, os filhos, às vezes, corroboram com isso, não tratando com dignidade, honrando e venerando seus pais, aí mesmo você vê um desacato, um desrespeito e faz com que a rebeldia dos filhos pode chegar a causar nos pais uma tristeza de ter sido mãe. Nós temos a capacidade de deixar desgostosos nosso pai até o ponto do nosso pai se arrepender e falar: por que eu fui ser pai na minha vida? Porque nós dependemos de vontades humanas. Isso é triste. Seguramente para todos os senhores é uma nobreza imensa ser pai e ser mãe, quando os filhos são bons, mas quando eles são difíceis, e esta constância em fazê-los bons pela educação, lutar contra a má vontade, etc., causa um desalento. Mas é a montanha que deve seguir, que deve subir. E é mais difícil, porque você tem que escalar essa montanha com outra pessoa nas suas costas. Vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas esta constância não consiste somente na nossa força. Tem um Deus que é tão bom que joga uma corda e ele amarra esta pessoa, esses filhos, ou seja, quem for que nós temos que carregar, ele amarra para que não caia das nossas costas e nos puxa. Nós temos que fazer o quê? Segurar a bendita corda que Deus nos colocou para subir até o céu. O problema é que nós nos cansamos, porque o peso do sujeito nas nossas costas nós sentimos. Ele está nas nossas costas, são os seus filhos, sejam qualquer outro, estão subalternos aos senhores. E no caso do reverendo que vos fala, do padre, tem que carregar todos os senhores também para chegar até o céu. Você imagina o peso? Mas Deus envia sirineus para carregar. E essa corda quem puxa é Deus, assim que essa corda nunca vai sair das nossas mãos se nós mantemos somente apertados a esta corda. E Santo Tomás fala que esta constância não se refere a coisas difíceis, especialmente difíceis de ser alcançadas, e estas coisas têm uma dificuldade específica porque são coisas específicas. Então, esta constância que eu me refiro não é qualquer bom propósito pequeno ou qualquer ideal, é o fim último que nós devemos chegar. É uma coisa muito precisa que nós devemos consertar, é um grande obstáculo que está na nossa vida que devemos remover. Então, esta coisa muito especialíssima, ela vai ter um combate especialíssimo, então ela vai ter necessariamente que ter um tempo para ser vencida, ou para ser alcançada, e vai precisar de uma constância especial. Vamos ver agora, e com isso já vou concluir, alguns meios para que possamos alcançar esta virtude. A primeira coisa que causa na nossa alma uma grande dificuldade de ser constante é a consideração do bem árduo. Tudo que nós fazemos que excede as nossas forças, nós ficamos covardes e fugimos. É o medo, é o temor. E quando nós nos aplicamos essas coisas, é o cansaço.
Segundo problema da constância é quando nós contamos com as nossas forças, que elas são limitadas. Uns são mais fortes que outros. Uns têm a vontade mais firme do que outros. Mas, humanamente falando, tudo isso tem um limite. O homem não pode ser constante com sua própria força sempre e sem deixar de serlo. Nunca. O homem tem uma constância, diz Santo Tomás, que é ser constante na sua inconstância. Isso é próprio do ser humano. Uns mais, outros menos. Mas a inconstância é o nosso contínuo companheiro nesta viagem rumo à eternidade. Essas duas dificuldades são subsanadas pela virtude da fortaleza. A fortaleza, que é uma virtude cardial, ela nos dá a força, por isso ela é fortaleza, de resistir, que é mais forte do que quando a gente tem que lutar. Aquele que aguenta o combate, ele tem muito mais força do que aquele que ataca por atacar. É valente, sim, mas aquele que sabe suportar, por outro lado, vem a virtude da paciência, suportar com resignação as contrariedades e tribulações da vida. A virtude da fortaleza, junto com a graça de Deus, é essa bendita corda que eu lhes dizia, que Deus joga para que o homem que tem que alcançar um bem árduo, segurando nele, ele possa chegar até Deus sem cair, e se escorrega um pouco ele pode subir, desde que esteja firmemente atado a essa corda. A corda da fortaleza e a corda dessa fortaleza junto com a graça santificante. Aqui explica então todas essas coisas que nós temos horror, humanamente falando, como morrer por Cristo, o caso de São Lourenço, ele está naquelas brasas feliz, e ainda com uma felicidade, um bom humor de pede para mudá-lo de lado e depois comê-lo, porque ele está constante no sofrimento. E o bem árduo de morrer por Cristo, que excede a qualquer força natural humanamente, está assistido pela corda de Deus da fortaleza, a fortaleza dos mártires, com este sofrer passivamente para que, sendo fiel na morte, no sofrimento, possa ganhar Cristo como prêmio. Assim, com isso eu concluo, nós podemos mudar até o presente os nossos combates que nós dependemos da vontade dos outros. Como eu lhes dizia, é muito difícil mover a vontade do homem, porque a vontade do homem é algo que só eu posso mover, minha própria vontade, e Deus. Da parte de Deus de mover a vontade dos homens para o bem, nós jamais podemos duvidar que Deus não o faça. Deus sempre o faz. Mas temos que esperar uma hora em que aquela pessoa queira corresponder às moções de Deus para o bem. Da nossa parte, segurar nessa corda e subir a montanha sempre, porque muitas vezes a nossa constância no bem dispõe aquelas almas para serem boas também. Porque elas veem que é algo possível. E sendo possível, elas também querem ser boas. E elas vendo a possibilidade, pela nossa fidelidade, elas se dispõem e mudam a má vontade nesta boa disposição de deixarem-se carregar. Se está nas nossas costas, se ela segura na corda, fica um peso mais leve para nós e todas estão garantidas de chegar porque essa corda que puxa é Deus. Então peçamos a Nosso Senhor esta virtude da constância no bem, seja ele qual for. Todo bem é bom, todo, e todos eles nos levam a Deus, mas nós não podemos nos cansar de praticar o bem. Na tentativa de ser melhores, de ser bons, não podemos nos cansar. Se nós nos cansamos, é soltar essa corda e somos estraçalhados mesmo pelo chão que nos espera, porque quanto mais subimos e soltamos, pior será a ruína de quem largar dessa corda, dos auxílios de Deus, da graça de Deus, nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.